O livro tem algumas peculiaridades. Eu não vou adentrar hoje em certos pormenores, porque eu quero centrar o nosso tempo aqui, em colher logo algumas informações e aplicações. Mas no capítulo número 1, a gente tem a ordem de Deus para Jonas ir à cidade de Nínive. E no capítulo número 2, ele havia desviado a rota. E no capítulo 2, ele se acha nas profundezas do mar. Ele queria ir para um lugar diferente, então já quer ir para um lugar diferente, eu vou dar um lugar bem diferente a você. E no capítulo 3, Jonas está obedecendo a Deus, indo para o lugar certo. No capítulo 4, ele cai em depressão, mas Deus o restaura. E o livro termina com a misericórdia de Deus sobre as crianças e sobre até os animais. Pois bem, o capítulo 1 é a comissão e a desobediência. O capítulo 2, a oração e a resposta, miraculosa até. O capítulo 3, a obediência e o resultado positivo. Mas no capítulo 4 ele não gostou muito e por isso teve uma autodepressão, mas Deus tratou de uma forma especial com ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a capital da Síria e era um povo mau mesmo, mau. Então Jonas, sabendo do povo mau e cruel daquela cidade, ele pensou, vou nada. Verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele se dispôs sim, mas para ir para outro lugar, totalmente diferente. E tendo descido a Jope, lá tinha o porto, achou um navio que ia para Tarsis. Apareceu um transporte na hora certa, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele. Tinha dinheiro para pagar. Foi Deus que deu o dinheiro. Desvio de verba, né? Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ora, Jonas era um profeta, ele sabia que Deus não é um Deus apenas de perto, e sim também de longe. Mas ele quis insistir na sua dureza de coração. Não é assim um ser humano? Sabendo da coisa, mas quer fazer errado? Verso 4. Deus trata com ele. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade. Vento e tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então não era coisa pouca, não era um ventinho, um cicio suave, não. Era uma tempestade mesmo, de quebrar tudo. 5. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Eram religiosos. E lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Então, a ação deles, eles oraram ao seu Deus,
idólatras que eles eram, aos seus ídolos, e agiram. Vamos agir também. Começaram a esvaziar o navio, jogando a carga fora. Os incrédulos, idólatras. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Uma fuga aparente. Ele desceu ao porão, se escondeu lá e deu um sono tão grande, o sono da desobediência. Profundamente dormia. Chegou-se a ele o mestre do navio, incrédulo, né? E lhe disse: que se passa contigo? Isso acordando ele, agarrando no sono. Então ele estava acordando Jonas. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Foi a recomendação do incrédulo, idólatra. Vá orar, Jonas, ao seu Deus. Precisou de mandarem orar. Depois ele vai orar sem ninguém mandar. Preste atenção. Mas precisou de um incrédulo mandar. Como foi o seu ano passado nos cultos de oração dessa igreja? Qual o seu desafio para nesse contexto? Verso 7. E diziam uns aos outros, não só o chefe, mas agora também os outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Lançar sorte era uma forma de decidir alguma parada. Não era classificado como um ato pecaminoso. Não era. Se vê isso acontecendo em outros momentos na Bíblia. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Você vê Josué usando o lançar de sorte na situação de Acã, para saber quem era o culpado, e caiu sobre Acã. Você vê os discípulos, quando faltou o 12º apóstolo, eles então lançaram sorte, e então caiu sobre Matias, para ser substituto de Judas. Eles aqui decidiram dessa forma. Verso 7. Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Ele sabia que tinha uma causa. A maldição sem causa não acontece, o provérbio diz. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Agora vamos para o verso 8. Então lhe disseram, agora já que é você o veredito, você vai ter que explicar aqui algumas coisas. O quê? Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Isto é, o que você faz na vida? De onde é que você vem? Qual a tua terra? De que povo és tu? Foi um questionário para ele responder aqui a queima-roupa. Ele lhes respondeu, não hesitou em fazê-lo: sou hebreu. Identificou-se com o povo judeu. Sou hebreu e temo ao Senhor. Senhor grafado com letras maiúsculas. Temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. O meu Deus fez isso aqui. Esse mar que a gente está aqui sofrendo nele. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Já pensou? E disseram: que é isto que fizeste?
pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Esse camarada está fugindo de Deus, veio botar a gente enrascado desse jeito, veio cair aqui nesse navio, né? Verso 11. Disseram-lhe, então, queriam saber uma solução. Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se havia tornado cada vez mais tempestuoso. E ele foi sincero e direto. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Parece que é um dos textos que apoia, ou melhor, se parece, ilustra a disciplina e até a exclusão da igreja, né? Ilustra, né? Não tinha igreja nessa época, mas ilustra que lá em Corinto, quando estava um problema mal, tinha que tirar do meio a maçã estragada. Verso 13, entretanto os homens, note que eles tentaram poupá-lo ainda. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Piorou. Então não teve jeito, vamos ter que fazer isso mesmo que ele disse. Então clamaram ao Senhor, eles agora oram a Deus, já pensou? Os incrédulos agora oram a Deus. Clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Já conheceu? Um pouquinho lá deu para eles tomar uma noção sobre o Deus de Israel, o Deus de Jonas. Mas aqui a ação. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Gente, pense essa cena. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O que Deus faz agora? Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Você viu, eles tratavam de aqui na cena aparece um grande Deus. Aí esse profeta disse que Jonas era grandalhão também, né? Deparou-se com uma grande tempestade, um grande mar. Imagina agora Jonas sendo jogado num grandalhão, descendo de água abaixo, né? Ainda bem que um peixe veio e engoliu ele, porque Deus foi quem mandou o peixe, e o peixe atendeu. Se viesse um tubarão, engoliu, né? Na realidade não sabemos que peixe muitos dizem, baleia engoliu Jonas, baleia, porque baleia é um gigantesco, né? Mas não é peixe, não é peixe. Agora tem o tubarão baleia, que é peixe, esse é peixe, o tubarão baleia. Aí o milagre é maior, passar nos dedos. Mas o que acontece é que lá descendo para o fundo do mar, eles se achavam sem solução, sem esperança. Aí de repente vem um monstro marinho em sua direção para socorrê-lo. E a forma de fazê-lo é engolindo.
engolido. Já pensou? Que posição será que ele ficou lá dentro, né? Em pé, deitado, atravessado, sentado. Ele passou 3 dias e 3 noites. Jesus disse, fez referência a essa história como verdadeira e como demonstração do Evangelho. O Senhor deparou esse grande peixe. Eu achei interessante que John MacArthur, ele fez algumas observações nos milagres aqui dentro do livro de Jonas. O primeiro milagre é um fenômeno sobrenatural, mesmo usando o natural. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. 1 verso 4. Um forte vento enviado especificamente para aquele momento. Não era normal. No verso 7, tem a questão do lançar sorte. E caiu sobre Jonas. É muita moleza, não é? Não é moleza, foi direção de Deus. Foi direção de Deus. Do Senhor procede toda a decisão. 16:33 de Provérbios. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Foi ele que botou a decisão para cair sobre Jonas. No verso 15 do capítulo 1, o mar cessou a sua fúria. Foi um fenômeno sobrenatural. Jesus não repreendeu também o mar, não foi? E acalmou a tempestade. No verso 17, o Senhor deparou um grande peixe. Um grande peixe. Eu não vou tentar acertar que peixe era esse, mas há gigantescos, e pode ter vários, né? E o que a gente conhece, o tubarão, a baleia, que não é peixe, mas só fazendo uma comparação com a baleia, a gente vê passando aqui as carretas que tem 9 eixos. Uma carreta daquela não dá 100 toneladas, carregada. Não dá 100 mil quilos. Dá 80 por aí. E sabe que uma baleia da grande são 100 toneladas. E ela mergulha 1000 metros de profundidade. Para um submarino fazer isso é trabalho. É difícil. E a baleia vai com tranquilidade, não explode, né? Imagina a pressão lá embaixo. Mas tem peixes grandes também, tem peixes grandes. E esse aqui era um peixe grande. Era um peixe grande. E o Senhor deparou aí um peixe para vácuo de aquele impenitente lá. Ele está lá, vá buscar ele. Verso 17 ainda, o peixe tragou Jonas vivo, não era para matar. O milagre está aí, foi vivo, não era para matar. Não era para dar uma cabeçada, uma pancada, para neutralizar e depois engolir, não. Tem que ser vivo, Jonas. Tem que ser vivo o peixe. Pega o homem vivo. Preciso dele vivo. No capítulo 2, verso número 10, o Senhor falou ao peixe novamente. Então Deus mandou, depois falou com ele novamente. Ele estava ocupado com Jonas, perturbando lá dentro, mas vá lá, tá bom, vá lá, bota ele lá na praia agora. Bota ele lá. Lançou, né? Bota ele lá. Ou lição. Ou lição. A gente costuma dizer com os colegas, a questão de chamada de Deus. Se Deus lhe chamou e você não foi, o peixe te engole. Se Deus não lhe mandou e você for, o leão mata. Está lá o leão também, né? Que matou o profeta velho, né? Então, tem jeito não, tem que obedecer a Deus. Capítulo 3, verso 10. Qual é outro fenômeno aí que acontece? Um milagre também. Os ninivitas se convertem quando Jonas vai lá e prega.
uma cidade inteira, uma nação se converte, porque foi proclamado um santo jejum. Até os animais tinham que ficar sem comer e sem beber naquele dia. E era um decreto real: ninguém beba água nem coma. E até os animais. E orem a Deus, quem sabe ele se arrependerá. O rei incrédulo dizendo isso. E Deus teve misericórdia. Por isso o tema do livro, o assunto é a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia da cidade de Nínive, que se arrependeu, se converteu dos maus caminhos, disse lá, dos maus caminhos, 3:10. É um milagre. Irmãos, a conversão é um milagre de Deus. Pregue confiante, pregue confiando que, como eu falei no rádio hoje, foi a abertura do programa, Isaías 55:11. Depois de citar o ciclo hidrológico, o profeta, Deus disse pelo profeta Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. Um fenômeno. No capítulo 4, verso número 6, o Senhor fez nascer uma planta misteriosa lá, de repente, porque ele estava agora igual um menino com lundu, não é? Lá fora da sala, Deus perdoou, Deus perdoou. Aí foi para lá, sentou lá, estava lá olhando, aí viu que Deus tinha poupado a cidade, e então ele não gostou. Aí Deus tranquilizou ele, porque o sol estava quente, aí Deus fez nascer uma rameira. De repente, fez sombra nele, ele ficou muito feliz. Ai, que bom, que legal. Estava tão quente, agora está tão legal, tão bom. Aí, no outro dia, Deus falou a um verme. No verso 7, Deus falou a um verme. E o verme foi lá e comeu a rameira. Deus falou a Jonas, ele não obedeceu. Deus falou ao peixe, Deus falou ao mar, Deus falou ao verme, e obedeceram. Aí Jonas teve que ter uma lição grande para obedecer, não foi? Então, aqui no verso número 8, o fenômeno é um vento calmo, oriental. É um vento diferente. Foi Deus que mandou propositalmente. São alguns fenômenos da natureza que Deus moldou naquele momento para uma finalidade. Como Ele pode mandar chuva em época que não é de chuva. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus sobre Nínive deve nos ensinar alguma coisa. Obedecer é melhor do que sacrificar, não é verdade? Jonas provou isso. E ainda mais, através da pregação, haverá conversão ou arrependimento. Se não houver, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como virão se não há quem pregue? Você sabe que Jonas tinha dificuldade com Nínive, como eu citei, na questão do temperamento do povo, de guerra, perigoso, mas a principal razão, motivo, sabe qual é? João era nacionalista. Não, nós somos judeus, o Deus de Israel, nós somos seu povo e é nosso e pronto. Mas Deus escolheu a nação de Israel para, por meio dela, alcançar outras, para ser um exemplo de adoração ao Deus único e verdadeiro, para que por meio desse povo outros pudessem conhecê-lo. E isso aconteceu muito, e Jonas não queria. Aí Deus disse: vá, estou mandando ir, é para você ir sim. Então, esse é um livro missionário, missões estrangeiras. A capital de Nínive ouviu a palavra.
Jesus disse: pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria, até onde? Aos confins da terra. É um livro desafiador no contexto missionário, é um livro desafiador no contexto de atendermos a chamada de Deus para coisas específicas. Deus não vai mandar você hoje para Nínive, talvez. Claro que não, né? Você não vai mandar, Deus vai mandar você nem para o exterior, algum outro lugar do exterior, hoje. Mas Deus pode mandar você para um lugar mais perto, aqui na sua própria igreja mesmo, fazer alguma coisa aqui mesmo. Não, mas... E continua daquele jeito. Ou então diz, vou e não vai. A virada de ano é bom que tem esses desafios, mas a gente está acostumado a ouvir tantas, esse ano, né? Mas a gente está querendo que seja consciente, de tal maneira falar e de tal maneira prosseguir, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aqui foi uma introdução a Jonas. Domingo continuaremos. É como nos Salmos a gente pregava um domingo, tinha que ir 2 ou 3 no mês, mas aqui é Jonas. Essa mensagem tem muito mais para a gente. Não vamos esgotar, é claro, mas vamos tirar alguma coisa mais de importante e necessário e desafiador para nós como igreja aqui no próximo domingo. Amém? Nosso Pai, agradecemos porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus perdoador. Quando o pecador muda o caminho, e tua palavra diz, convertei dos vossos maus caminhos, convertei-os, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus manda a gente seguir o caminho da vida, porque há o caminho da morte. E Deus quer usar a instrumentalidade humana. E muitas vezes a pessoa entra em embaraços porque desviou a rota. Foi para algo diferente. Isso traz-nos uma responsabilidade, nossas decisões, o que vamos fazer, talvez até que curso vai cursar, que lugar vai morar, que igreja vai congregar, com quem vai se casar. As decisões são pautadas por tua vontade, que devem ser guiadas por tua palavra, e o crente ter o Espírito Santo é para atender a sua direção. Ó Pai, oramos em nome de Jesus, o eterno Salvador. Mas pode ser alguém aqui, nosso meio, ainda esteja na ilusão da idolatria, confiando em Deus com D minúsculo, e não encontrou ainda o verdadeiro Deus, a vida eterna, que é Jesus. Hoje à noite, então, diga para Ele: Senhor, eu tenho andado no navio errado, eu quero ir para a direção certa, e aprendo que o caminho é Jesus, a verdade e a vida, e eu quero tê-lo como meu Salvador. Tem alguém que gostaria de tomar uma decisão que seja